Atividade número 36 de matemática. Nós vamos falar um pouquinho sobre ordens e classes, tá? Então, todo numeral pode ser classificado. O que é classificado? A gente vai classificar e colocar em classes. A gente vai separar para estudar ele melhor. Então, ele pode ser separado em ordens. Unidade, dezena e centena, e classes. Unidade simples, milhar, milhão, bilhão, etc. Então, toda a classe, ela começa, por exemplo, das unidades simples. Dentro da classe das unidades simples, nós temos a primeira ordem, que é a unidade, a segunda ordem, que é a dezena, a terceira ordem, que é a centena, depois nós temos milhares, depois milhões, bilhões e assim por diante. E também nós temos quarta, quinta, sexta ordem. Então, depende do número, por exemplo, se nós tivermos o número, 28.641. Quantas classes ele tem? Classe, ele vai ter duas classes, ó. Aqui, da unidade simples. Então, cada classe a gente faz um grupinho de 3. Ó, e aqui também. Então, nós temos duas classes. Quais são as classes que ele tem? Ó, essa daqui é da unidade. Unidade simples. A segunda classe, ó. A segunda classe, então, a unidade simples e a segunda. A segunda é na unidade do milhar. Quantas ordens ele tem? Ó, primeira ordem da unidade, segunda ordem da dezena, terceira ordem da centena, quarta ordem, unidade de milhar, quinta ordem, dezena de milhar. Então, a ordem a gente sempre vai começar aqui, do último número lá, para o primeiro. Então, se o número tiver 8 algarismos, ele vai ter 8 ordens. E as classes? Quantas classes esse número vai ter? Então, eu vou dividir do último número. Os 3 primeiros é da ordem das unidades simples, os 3 outros do milhar, os 3 outros do milhão, os 3 outros do bilhão e assim por diante. Então, nós temos esse número aqui, ó. 354.789. Daí, ele dividiu, ó, cada um na sua casinha. Então, a primeira parte é das unidades, a segunda classe dos milhares. Então, a primeira classe chama a ordem das unidades. A segunda classe, classe das unidades, a segunda classe dos milhares. As 3 ordens de uma classe são as ordens das unidades, dezenas, centenas. Por quê? Porque, ó, dentro da classe, nós dividimos ela em 3. Porque tem unidade, dezena, centena. E do milhar? Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E do milhão? Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. E do bilhão? Unidade de bilhão, centena de bilhão, unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão. Então, todas as classes vão ter 3 ordens. Unidade, dezena, centena. Daí, vai ser, se ela tiver na unidade, se ela tiver no milhar, vai ser de milhar. Se ela tiver no milhão, vai ser de milhão. Se ela tiver no bilhão, vai ser de bilhão. Certo? Então, ó, 10 unidades formam uma dezena. 100 unidades formam uma dezena, ou uma centena, ou 10 dezenas. 1000 unidades formam um milhar, uma unidade de milhar, ou 10 centenas, ou 100 dezenas. Daqui nós temos um outro exemplo do número aqui, ó. 52.367. Então, ó, quantas ordens ele tem, ó? O 7 é a primeira ordem, o 6 é a segunda, o 3 é a terceira ordem, o 2 é a quarta ordem, o 5 é a quinta ordem. Cada 3 ordens formam uma classe. Então, as 3 primeiras é a classe das unidades, as duas outras desse número formam a classe dos milhares. Então, o número 52.367 tem 5 ordens, 5 dezenas de milhar, 2 unidades de milhar, 3 centenas, 6 dezenas e 7 unidades. Vamos ver agora o que nós vamos ter que fazer aqui. Bom,
Observe o número representado no quadro de ordens e classes. Então, nós temos aqui o número, ó. 400, olha o número, 427.568. Daí, ó, esse 8 aqui tá aqui na unidade, esse 6 está na dezena, esse 5 na centena, esse 7 na unidade de milhar, o 2 na dezena de milhar e o 4 na centena de milhar, tá? Então, se ele tem 6 números, ele vai ter 6 ordens. Quantas classes ele tem? Ó, 1, 2 classes. Agora, aqui é para escrever por extenso. É escrever como se lê. 427.568. Então, vou escrever o nome do número aqui, tá bom? Depois ele fala assim, ó. O número 427.568 tem quantas ordens? Ó, só contar aqui. O número 5 pertence a qual ordem? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta? Qual ordem ele tá? Daí, depois aqui. Nós estamos nesse. A quinta ordem é chamada de dezena do milhar. E a sexta ordem? Se tivesse, é aqui, ó. A quinta ordem, dezena de milhar. E essa daqui, como é que chama? Como é que chama essa ordem aqui? 3 ordens formam uma, ó. 3 ordens formam uma o quê? Ó, já falei aqui. A quarta classe, ó. Então, a primeira classe, unidade simples, a outra milhares e depois a quarta. E a segunda classe, a ordem do quê? Lembrando, unidade simples, milhar, milhão, bilhão, trilhão e assim por diante, tá bom? E assim nós terminamos aí nossa atividade número 36.